Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa última reunião científica daqui da UTI Geral do Hospital Vila Nova Star, da UTI Oncológica do Hospital São Luís Itaim. Hoje a gente teve uma mudança aí de tema, então, a princípio, a gente ia falar sobre Fast Track em cirurgia torácica com o Dr. Marcos Samano, mas ele teve uma intercorrência, então está no centro cirúrgico, a gente não vai conseguir que ele esteja com a gente essa noite. Então, o Fernando Zampieri vai trazer para a gente a questão de soluções balanceadas, né? Então, o que a gente aprendeu em relação ao uso de soluções balanceadas e da mesma experiência científica que ele teve na publicação de um grande trial no assunto. Então, obrigado, Zampieri, pela Imagina. disponibilidade, para todo mundo que está presente. E dizer que essa nossa última reunião científica do ano, a gente foram 11 reuniões científicas envolvendo grandes temas, e acho que a gente fecha aí um calendário bacana mensal de desenvolvimento científico, e já deixar mais ou menos o convite para janeiro, aí a gente tá junto de novo, começando essa agenda para 2023. Obrigado, Zamp, acho que a palavra é sua aí, meu amigo. Imagina. Bom, obrigado a todos, né? Eu, como um dos organizadores, eu também peço desculpas ao público, né, que estava esperando uma coisa e acabou com outra. Então, obrigado pela paciência e compreensão. Obrigado, Thiago. Acho que a ideia aqui é passar um pouco do que a gente aprendeu dos estudos randomizados em solução balanceada e tentar responder uma pergunta diretamente relacionada à UTI, que é especificamente a nossa UTI, que é se nós deveríamos converter a UTI para solução balanceada ou não, né? Então, só como contexto, né? Bom, eu tenho alguns conflitos de interesse. O maior deles é que eu fui um dos investigadores do estudo Basics, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas em preâmbulo, né? A gente teve alguns estudos randomizados e o uso de solução balanceada ele virou rotina em vários lugares do mundo, né? Então, se você pegar, por exemplo, algumas UTIs fora do país, a decisão de qual fluido vai ser usado, ela nem passa meio que direito pelo médico, né? Quando o médico prescreve expansão volêmica, uma coisa assim, o fluido associado, e caso isso seja uma contraindicação ou uma sugestão em contrário, você tem que justificar por que você não está utilizando esse tipo de solução, né? A adoção de solução balanceada no Brasil é bem mais lenta do que fora, Estados Unidos idem, né? A gente está falando dos Estados Unidos ainda em, sei lá, 60%, aqui no Brasil possivelmente menos, porque a gente tem uma questão de custo bem importante, mas se você for para a Austrália, Nova Zelândia, alguns países da Europa, Canadá, etc., a imensa maioria do fluido que um doente crítico recebe é alguma solução balanceada e pobre em cloro, né? E a gente tem basicamente dois tipos que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. O racional da solução balanceada sempre gira um pouco em questão da questão do cloro, né? Então, a gente tende a chamar de solução balanceada qualquer solução que tenha um conteúdo de cloro um pouco mais próximo do fisiológico e um conteúdo de sódio também mais próximo do fisiológico, uma osmolaridade mais fisiológica, e a gente tem a ideia de que com isso a gente evitaria a hipercloремia, a gente conseguiria melhorar o desfecho em doente crítico, né? O cloro ele é um culpado ocasional, ou mencionado como um culpado ocasional de uma série de complicações da doença crítica, a acidose hiperclorêmica se associa com piora de coagulação, a hipercloремia talvez cause lesão renal, etc. Mas eu sempre gosto de lembrar que a gente tem vários motivos para o doente crítico ficar hiperclorêmico, né? Não só o fluido que você dá, mas também a ocorrência de lesão renal aguda, né? Uma das primeiras coisas que o rim perde de função quando ele tem injúria é você ter redução na expressão de cloro, né? Você perde isso e o união gap urinária fica positivo. Além disso, a gente tem a queda da albumina e, obviamente, alguma carga negativa de ocupar o espaço e hipercloремia acontece. Então, o caminho é meio nebuloso, né? A gente acha que o cloro é a justificativa, mas isso não é completamente claro dentro da maior parte dos estudos, né? Acho que até agora a história da solução balanceada é uma história de quase sucesso, eu acho, aqui na medicina, né? Primeiro, a gente tem, nesse momento, a gente deve ter 34, 35 mil pessoas randomizadas já para receber solução salina ou balanceada no mundo, né? Se a gente somar os trials todos, isso deve dar ao redor de 35 mil pessoas, né, que foram randomizadas. Então, dá para dizer que a gente falhou em tentar responder e, de fato, a comunidade da medicina intensiva, a gente tem sido rápido ou célere em responder pergunta, né? Vídeo Covid, né? O quanto que foi rápido a gente aprendeu.
problema é que, às vezes, a gente tem uma dificuldade de passar a mensagem de maneira apropriada para quem toma a decisão, né? Essa decisão de usar a solução balanceada salina, ela passa por vários contextos, né? Do nível do médico, o administrador, a parte financeira, eventualmente o orçamento do SUS e outras coisas do tipo, e às vezes a gente erra na hora de passar a mensagem. Quando a gente discutiu os trials do Congresso Europeu também, por exemplo, a gente viu que SOD, SDD, né, descontaminação subjetiva, a gente tem o mesmo problema, né? Você tem um monte de trial que aponta para um cenário, mas a adoção acaba sendo lenta, né? Você tem uma dificuldade, uma inércia muito grande até, de fato, você mexer naquilo que está acontecendo, né? Uma grande dúvida que sempre fica é: será que a solução balanceada é tão bom quanto, né, ou é equivalente à solução salina? E é sempre interessante porque sempre tem um processo jurídico americano que ajuda a entender o que é uma coisa igual à outra, né? Então, a gente tem um processo famoso, que são duas firmas que faziam corante, e que uma firma acusou a outra de violar a patente, né? E aí o argumento é que a patente foi violada porque eles geraram alguma coisa que era equivalente. E aí, essa definição de equivalência, ela é uma questão que é muito curioso você ver essa definição, porque ela vem muito de vários processos jurídicos e leis de patente ao redor do mundo, e esse conceito ajuda um pouco a gente entender, quando a gente vai comparar duas intervenções em UTI, se a gente tem que dizer se elas são equivalentes ou não. Então, não é só uma questão de ser melhor ou não, é uma questão de ser equivalente, né? Ou tão bom quanto, ou tão ruim quanto. Então, a gente define que duas soluções seriam equivalentes, né, qualquer coisa, basicamente, né, quando elas fazem a mesma função, mais ou menos do mesmo jeito, e obtêm o mesmo resultado, né? Esse é o tripé da equivalência, digamos assim, quando a gente fala de patente. E a gente, obviamente, as soluções balanceadas, elas fazem mais ou menos a mesma coisa que a solução salina. Obviamente que elas fazem mais ou menos do mesmo jeito, e a questão toda é se o resultado que elas geram é igual ou não. E é isso que vai dizer se a gente tem equivalência aqui ou não tem equivalência. Definir equivalência em termos médicos é um pouco complicado, porque a gente poderia ficar mostrando tabelinha, valor de P, odds ratio, etc. Mas, no final das contas, o que acaba importando, essa diferença de desfecho observada, ela está dentro de uma margem que você acredita que é uma margem de equivalência ou não. E esse conceito, que é a diferença clínica minimamente relevante, é um conceito que ganhou muita tração na última década. Então, teoricamente, você pode definir não só se uma coisa é igual a outra com base em testes estatísticos simples, mas sim se as intervenções são equivalentes, ou seja, se você tolera uma margem de erro. Então, isso é muito comum quando você vai comparar dispositivos, por exemplo, coisas desse sentido, onde você fala: olha, eu vou considerar que, vamos supor que você está comparando dois antibióticos, né? E você acha que eles podem ser muito parecidos, mas que um deles é muito mais cômodo para o doente, por exemplo, uma vez por dia só, não 2 vezes, 3 vezes. Uma das coisas que você pode fazer é um estudo de não inferioridade, e isso passa por definir uma margem que você toleraria que um remédio pode ser pior do que o outro, e mesmo assim você considerar que eles são equivalentes. Então, duas coisas podem ser diferentes e equivalentes, né? Desde que o efeito seja dentro de uma margem que você determina como uma margem de equivalência. E definir essa margem é um pesadelo, porque habitualmente, a gente é péssimo em definir isso. Então, frequentemente, a gente cai em coisas como: qualquer diferença importa, ou coisas que são, digamos assim, devaneios, né? E a gente, obviamente, tem que fazer alguma decisão um pouco mais prática, de: eu vou considerar que uma solução é melhor do que a outra se ela reduzir a mortalidade mais ou menos em 0,5%, 1%, 2%, ou algo nesse sentido, né? Então, sempre que a gente tenta interpretar a evidência, é muito curioso a gente imaginar isso. É claro que, como a gente dá fluido para todo mundo, mesmo que a diferença seja muito pequena, né, você poderia ter um benefício de usar essa solução desde que amplamente disseminado, né? Mas dizer que qualquer diferença importa nem sempre é o caminho mais correto. Então, esse preâmbulo todo é para dizer que a gente tem basicamente 4 estudos randomizados grandes aí avaliando a solução balanceada em doença crítica, né? Então, a gente tem 2 de randomização individual, que é o BASIC e o Plus, e 2 de randomização em cluster, que é o Split e o Smart, né? Por ordem cronológica, é o Split, o Smart, Basics e Plus, né? Que saíram. Esses estudos, eles têm umas coisas interessantes, então nenhum desses estudos só avaliou a expansão volêmica, né? Então, quando a gente fala de mudar o TI para solução balanceada, a gente não está falando de mudar o sorinho
que vai ser dado quando o médico resolve que tem que correr 500 ml para o doente. A gente está falando de mudar tudo, né? A gente está falando de mudar o soro de manutenção, vai ser balanceado, as diluições vão estar em glicosada ou balanceada, e a expansão volêmica vai estar em solução balanceada. Então, não é só, nenhum dos estudos avaliou se na hora que eu quero dar 500, se faz melhor, é melhor dar salina ou plasma light, ou Ringer. A discussão aqui é se você vale a pena adotar uma estratégia que você prefere solução balanceada para a maior parte dos pacientes da sua UTI. E isso é uma diferença bastante importante. A gente tem os estudos que são esses, né? O Split foi o primeiro estudo, o fluido que utilizou foi o Plasmalite. O Plasmalite é disponível no Vila, né? O Plasmalite é uma solução que usa acetato e gluconato como tampão para o sódio, né? Ele acaba sendo uma solução que acaba sendo alcalinizante, principalmente por causa da ação do acetato. Esse foi o primeiro estudo, o Split é um estudo que tinha 3, 4 TIs ali, é um estudo pequeno, para os parâmetros modernos ali. A gente tinha uma população com mortalidade baixa, o desfecho primário era lesão renal, isso foi neutro, né, para o desfecho primário. Depois a gente vem o SMART, que era um estudo em cluster, na Vanderbilt, lá, um estudo imenso, 15 mil doentes, múltiplos crossovers, uma mortalidade que também era baixa, uma população menos cirúrgica e mais admissão clínica ali no meio do caminho, com os doentes tomando algum volume de fluido, e esse estudo ele é um estudo que é positivo para um desfecho primário de mortalidade, diálise ou dobrar a creatinina na hospitalização. Então, esse foi o estudo de 2018, saiu no New England, que, digamos assim, mais mudou a prática, né? Então, na Vanderbilt, por exemplo, você não prescreve mais solução salina, exceto doente neurológico, né? Tudo é feito em solução balanceada. O Basic foi brasileiro, né? A gente randomizou 10 mil e poucos doentes. Plasmalite também, versus salina, o estudo foi neutro, para o desfecho primário, de mortalidade. E a gente tem o Plus, que foi o último agora em janeiro desse ano, que foi também um estudo neutro, usando o Plasmalite, né? Então, o único estudo que permitia outros tipos de fluido além do Plasmalite foi o SMART, que era qualquer solução balanceada, basicamente Ringer lactato ou Plasmalite. A maioria acabou usando Plasmalite do que ao invés de Ringer, mas era qualquer solução balanceada, né? Quando a gente olha todos os estudos juntos, aqui eu coloquei todos os estudos, todos, né? O que a gente tem nos seus 35 mil doentes é um tamanho de efeito que se aproxima aí de algum benefício, né? A gente tem, colocando o SUS de, digamos, menor qualidade, a gente tem um risco relativo de morte hospitalar aí de 0,93, mas ainda com intervalo de confiança que cruza a unidade. Aqui tem uma série de estudos pequenos que acabam diluindo um pouco o efeito, e quando a gente olha esses 4 estudos maiores que eu mencionei, que talvez sejam os estudos que mais se aproximam da nossa prática, o que a gente tem aqui é um tamanho de efeito que trisca aí a significância, né? Então, um risco relativo de 0,96, com os resultados sendo compatíveis aí com uma redução de mortalidade tão grande quanto 8%, ou até um incremento de 1%. Então, um resultado que puxa aí bastante para o uso de solução balanceada. A questão toda é tentar entender o que isso significa para o doente, né? Quer dizer, o que isso quer dizer a longo prazo, né? Ou, digamos, quando eu admitir um número grande de pacientes. Então, tem um exercício que é legal fazer e a gente tentar entender um conceito que seria o número necessário para tratar numa perspectiva probabilística, né? Quer dizer, ou seja, quantos doentes eu teria que tratar para eu ter salvar digamos assim, assumindo esses estudos. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes em qual é todas as traquitanas estatísticas no meio do caminho, mas uma coisa que você pode fazer é você pegar os estudos, colocar esses estudos dentro de uma meta-análise bayesiana, estimar as probabilidades do doente morrer ou viver dentro dessa meta-análise, e aí você calcular o NNT, que a gente está acostumado a ver como número fixo, né? Então, é comum que falem, o NNT de aspirina para infarto é 33, né? Então, esse número é um número, na verdade, existe uma dúvida, né? Que a gente não costuma ouvir essa questão da disparidade ou a variação do NNT dentro de um preceito probabilístico. E aí você consegue obter alguns dados interessantes. Então, se a gente olhar os dados desses 4 estudos, a gente tem uma probabilidade grande da solução balanceada, ou de uma estratégia que favorece o uso de solução balanceada, se associar com uma redução de mortalidade. Essa probabilidade passa aí dos 90% dentro de uma meta-análise convencional. O que isso quer dizer, né? Então, uma coisa que eu posso fazer é considerar... É claro que o risco, a redução, a variação de risco
ela depende do risco basal do doente, né? Então, e o impacto vai variar muito. Então, aqui a gente tem 3 painéis assumindo 3 doentes com risco de morte diferentes. Por exemplo, 5%, 10% ou 20%. E o que vocês veem é a distribuição do número necessário para tratar. Então, quando a gente trabalha com, por exemplo, uma UTI de baixa mortalidade, digamos assim, né, com 5% de morte, por exemplo, uma UTI de baixa complexidade, nesse cenário, a adoção de solução balanceada, o número necessário para tratar vai girar ao redor ali de 350 doentes com um intervalo de credibilidade amplo, né? Ou seja, o efeito ele é pequeno. É claro que se você vai aumentando o risco da população, você vai reduzindo o quanto que é esse NNT. Então, se você trabalha com uma UTI com uma cuidade alta, uma mortalidade próxima de 20%, esse NNT ele se aproxima aí de algo ao redor de 100 pacientes, 120 pacientes ou algo nesse sentido. Então, é claro que isso mostra que, se existe um efeito, ele é pequeno, e é difícil que você vá sentir isso na prática, né? Quer dizer, a solução balanceada, assim como a SOD, STD ou outras intervenções comportamentais, mesmo do antibiótico precoce, elas não são balas de prata que vão resolver o problema da sua unidade, né? Então, claramente, se você mudar, então, se um belo dia a gente resolver que a UTI do Vila vai ser uma UTI que vai só dar a solução balanceada daqui em diante, você não vai ver, provavelmente, a curto, médio prazo, um efeito drástico, um efeito até perceptível para o médico em termos de, ou para a equipe, em termos de mortalidade. Você não vai achar e falar, nossa, desde que a gente mudou, começou a morrer menos gente. Isso você não vai perceber. É claro que a muito longo prazo isso deve acontecer, você deve perceber alguma coisa, talvez, quando você analisar os números, mas para um doente individual, isso possivelmente faz muito pouca diferença, ou quase que nenhuma. Então, isso só mostra a dimensão do problema, né? A maior parte das intervenções que a gente faz em UTI, elas são intervenções que têm variações de risco pequenas. E isso se mostra no fato de que, às vezes, a gente imagina que uma intervenção vai mudar radicalmente. É difícil, né? Talvez a última que a gente tenha visto, que talvez parece que a gente viu o efeito acontecer, talvez tenha sido o corticoide em Covid, né? Que eu acho que a maior parte dos centros que adotaram rapidamente dava para perceber que mudava alguma coisa. Mas se era também porque a gente estava aprendendo outras coisas e deixando de fazer a progenia ou mudando a conduta, é difícil de saber porque era uma situação que tinha muita coisa acontecendo. Mas nesse cenário, que se o Thiago resolver amanhã que, agora em diante no Vila ou no São Luís é só solução balanceada, ninguém vai imaginar que vai mudar muita coisa rapidamente. Isso é uma intervenção em nível populacional, né? Isso não é uma intervenção que vale para cada doente. Bom, então o que a gente conclui até agora, né? É que a gente tem uma probabilidade de benefício de maior de 90%, que poderia ser bastante para alguma coisa ser adotada. O número necessário para tratar pode estar ao redor de 100, 500 doentes, então é um efeito que deve ser pequeno. E aí a pergunta que fica é se eu devo ou não mudar a minha prática, né? Quer dizer, eu devo ou não mudar aquilo que eu faço dentro da UTI, né? E é muito mais difícil ainda você tentar entender o que é esse efeito dentro de uma população muito heterogênea, né? Então, é claro que esses estudos grandes, pragmáticos, eles estimam o tamanho de efeito global e nunca o tamanho de efeito que você observaria em populações específicas dentro do estudo. E é por isso que análises secundárias acabam sendo importantes para a gente tentar direcionar quem dá ou quem não dá algum determinado fluido. Então, uma coisa interessante que reforça essa ideia de que essa definição ela tem que ser institucional e não do médico, é essa análise secundária do SMART, em que o SMART foi um estudo na Vanderbilt só, eram 5 UTIs, e teve alguns momentos que o PS, eles tinham um outro estudo acontecendo no pronto-socorro, concomitante, em alguns momentos isso estava sincronizado, então os doentes poderiam receber a mesma solução no PS e na UTI. Então, o que acontece, quando você olha, por exemplo, sepse, que é uma coisa que a gente se preocupa bastante, quando a intervenção era dada só na UTI, então ainda não havia esse alinhamento do PS com a UTI, você basicamente não via benefício de solução balanceada, mas quando havia um pareamento, digamos assim, ou o doente tomava a solução balanceada desde o começo até o final, aí sim o efeito aparecia. Então, também mostrando que talvez só mudar na UTI talvez não seja o caminho para você gerar melhor cuidado e mostrando que, de fato, as intervenções elas se aplicam à jornada do doente, não a um momento específico, a uma foto específica, quase que geográfica, né, como é
a terapia intensiva. No Basics, isso era verdade também. Então, se os doentes tomavam só solução balanceada antes, eram randomizados e caíam no braço balanceado, eles iam muito melhor do que, muito exagero, mas algo melhor do que os doentes que recebiam salina antes e depois balanceada. Então, aparentemente, se o doente era ressuscitado com salina no começo, isso aqui varia para quase todos os tipos de admissão, incluindo o doente cirúrgico, que está aqui no topo superior esquerdo, quanto doente sem sepse, quanto doente com sepse, o sinal era maior para o doente séptico, mas também acontecia no doente cirúrgico. Aparentemente, você via um benefício quando havia um alinhamento da instituição ou o doente recebia o mesmo tipo de fluido, né? Sugerindo que, de fato, a UTI é uma definição geográfica, né? O doente pouco se importa, de fato, aonde que ele vai receber a intervenção. Isso era, não vou entrar em detalhes nesse slide, mas era uma coisa bem dose-resposta. Então, quanto mais solução salina o cara tomava, o indivíduo tomava antes de ir para a UTI, mais isso, digamos assim, obnubilava o benefício da solução balanceada quando ele chegava na terapia intensiva. Isso valia para sepse, admissão não séptica, admissão planejada cirúrgica, etc. O que corrobora para esse cenário. Então, o que fica até esse momento é que, aparentemente, o benefício, se ele existe, ele é, na maior parte dos doentes, ele é pequeno e ele acontece predominantemente quando existe uma política institucional, quando o doente segue o mesmo tipo de tratamento de fluido. É claro que há populações que são meio que difíceis aí de você definir, né? Então, uma delas é TCE, né? Tudo em TCE é diferente, né? Então, por exemplo, a albumina faz mal para TCE, né? Possivelmente, pelos dados do SAFE, estudo de mais de 15 anos atrás, a gente não usa. Corticoide faz mal para TCE, né? Isso no caso do crash. E o que a gente tem agora, isso é bem contundente, é que solução balanceada, aparentemente, pelo menos plasma light, não parece fazer bem para TCE, né? Então, esses são dados do Basics, a gente tem aí mais ou menos 450, 500 doentes com TCE, e o que vocês olham, vem aqui na curva, no Kaplan-Meier à esquerda, é que separa bem os doentes que tomam salina, eles aparentemente vão melhor ali do que os doentes que tomam solução balanceada. A pergunta que sempre se faz aqui está escrito na RBTI, acho que não está online ainda, é por que que isso aconteceu, né? Então, o Plasma Light, se vocês forem ver o prospecto do produto, ele é um produto que é isosmolar, né? O ring lactato, teoricamente, seria um pouco hiposmolar, então você poderia dizer, bom, tem uma questão da osmolaridade, então estou dando uma solução hipotônica, vai inchar a cabeça, etc. Aqui, teoricamente, você está comparando uma solução que é levemente hipertônica, que é a solução salina, né? 308 miliosmoles, com uma solução que tem 290, né? Que também é uma solução isosmolar. Então, culpar ou dizer que é a osmolaridade aqui é um pouco difícil. Mas o fato é que esse sinal ele existe, ele é muito claro no Basics, ele também acontece no Smart, e essa preocupação ela já existia, tanto que o Plus ele não incluiu o doente com TCE, né? Então a gente não tem dados desse estudo para isso. A gente tem poucos dados de outras doenças neurológicas aqui, né? Então essa é uma análise secundária do Smart em HSA, né? São poucos doentes aqui, a gente está falando aí de 50, 60 doentes, mais ou menos. Tá escrito ali, são 74 e 2 doentes. E o que a gente vê nesse sinal aqui em HSA, no Smart, é uma diferença meio feia aí, ao contrário, sugerindo que salina é benéfica. Claro que isso deve estar hiperestimado pelo tamanho pequeno da amostra, eles também não têm dado de pressão intracraniana, etc. Esses doentes aqui, a maior parte tomam plasma light mesmo. E vocês veem que tanto o ranking modificado em 90 dias, quanto a curva de sobrevida embaixo, ela claramente favorece a solução salina, né? Então, se é só TCE ou se os outros doentes neurológicos, aí, incluindo HSA, pós-PCR e tal, podem realmente ter um benefício da solução salina, é uma coisa que não é completamente claro para nós nesse momento, mas só sugere que é algo que possa acontecer, né? Quando a gente olha outros subgrupos, né, de doença crítica, né, o que a gente tem de informação também não é muito palpitante, né? O que a gente tem de dado, por exemplo, no Basics, a gente tem todos os estudos, a mortalidade em paciente séptico, aparentemente, ela é menor, com solução balanceada. Motivos para isso também não são muito claros, né, de por que isso acontece. E doente cirúrgico também, isso pende para um benefício aí da solução balanceada, aí, especialmente do plasma light, né? Então, agora, discutir por que isso acontece é uma coisa um pouco curiosa, né? Um pouco difícil, né?
Uma coisa que é verdade, e pegando paralelos aí de outros trials, né, é que as soluções balanceadas, elas são, especialmente o Plasma Light, elas são alcalinizantes, né? Quer dizer, elas melhoram a acidose de alguma maneira, assim. E a gente tinha alguns dados de uso de bicarbonato, por exemplo, o uso do Bicar-ICU, sugerindo aí melhora de mortalidade com o uso de bicarbonato em alguns doentes, né? Esse estudo do Lancet de Respiratory Medicine, acho que uns 2, 3 anos atrás, algo que foi pouco explorado. Tem outros trials em andamento, avaliando essa questão do bicarbonato. Então, pode ser, por exemplo, que esse efeito benéfico da solução balanceada seja simplesmente direcionado ou guiado por você corrigir mais rápido o pH do doente quando ele está acidótico, né? A gente tem uma meta-análise de dados individuais em andamento, né, juntando esses 4 trials, que está em fase final de elaboração, e uma das coisas que a gente explora, é óbvio que não posso falar os dados, né, mesmo porque a gente não acabou de avaliar ainda, é essa questão do pH, né, quer dizer, talvez, de fato, quando você dá uma solução balanceada para um doente mais acidêmico, talvez isso traga um benefício maior, porque você está alcalinizando o doente. Uma curiosidade desse efeito da alcalinização, né, para quem gosta de aspectos fisiológicos, né, é que o ring lactato é meio claro como ele que alcaliniza, né? O lactato rapidamente é metabolizado ali, vira bicarbonato, né? Ou gera bicarbonato na sua metabolização. Agora, no caso do plasma light é acetato e gluconato. Acetato, de fato, alcaliniza, né? Se você perguntar, tanto que muito antigamente as soluções de diálise eram soluções de acetato, né? Antes de aparecer solução de lactato. Só que o acetato tem, digamos, em algumas concentrações muito superiores à do plasma light, ele pode gerar hipotensão, né? Então, por isso que se abandonou as soluções de acetato para diálise lá atrás, na década de 80, começo da década de 90, para as soluções de lactato, lactazol, também, se alguém lembra do coitado do lactazol. Mas uma grande parte da diferença de íons aí do plasma light é o gluconato. E eu desafio alguém a me dizer como que o gluconato é metabolizado no corpo humano, né? Parece uma coisa meio besta, mas ninguém sabe exatamente qual é a via metabólica final do gluconato. A maior parte das vezes, o gluconato ele é excretado, o que a gente tem de dado de farmacocinética na década de 70, é que ele é excretado na urina e alguma coisa que fica é metabolizada no corpo por alguma via que ninguém sabe muito bem qual é. Talvez tenha a ver com a via das pentoses, talvez tenha a ver com outras vias, mas isso é uma coisa curiosa, que não é incomum a gente dar gluconato, especialmente gluconato de cálcio, né? E o gluconato é uma coisa que, teoricamente, não tem um efeito alcalinizante tão importante. Se você injetar gluconato de sódio em modelos animais, por exemplo, esperando que você vai alcalinizar o animal, porque você vai metabolizar o gluconato para virar bicarbonato no final das contas ali, ou consumir um próton, na verdade você vai ver que a solução de gluconato ela não alcaliniza a maior parte dos animais, né, incluindo alguns dados em seres humanos. Então é uma coisa só mostrando, né, que a gente fica discutindo muito a questão da solução balanceada, a questão do cloro, mas como podem existir e possivelmente há outras variáveis que podem impactar, né, no equilíbrio ácido-básico do doente ou no desfecho, né? Então, se você me perguntar hoje, por que solução balanceada possivelmente funciona? É porque ela alcaliniza? É porque ela evita que o cloro suba muito? A diferença de cloro nos estudos sempre, na média, é 2 mEq, 3 mEq no máximo, basic será 2,6, 2,7. Então, não parece que essa variação do cloro ela é uma coisa tão importante assim, ou é porque, de fato, você tem algum outro mecanismo que a gente não compreende, né? Então, essas questões permanecem abertas, né? Mas eu acho que a discussão que fica, né? E essa discussão acontece em várias UTIs nesse momento, é se você deveria converter a sua UTI numa unidade que usa solução balanceada como fluido default, né? Isso é uma decisão operacional, né? É claro que quando você pega, por exemplo, no Canadá, a diferença de custo de um bag de 500 ml de soro fisiológico e um bag de 500 ml de plasma light gira ao redor de 30 centavos de dólar canadense, é R$1, mais ou menos, R$1 e pouquinho. Quando você pega, por exemplo, que a compra normalmente é provincial, cada província compra uma quantidade absurda, né? Austrália e Nova Zelândia, especialmente Nova Zelândia, o preço é basicamente o mesmo, né? Então, nesse cenário onde o custo é o mesmo, faz total sentido
você adotar uma intervenção que possivelmente é benéfica, salvo que a gente tenha certeza agora, ou maior certeza, não certeza absoluta, nos doentes neurológicos, especialmente TCE. Então, é claro que você vai dizer assim, eu deveria individualizar a terapia de fluido do paciente na minha UTI, então, será que sepsis eu tenho que dar solução balanceada, doente de alto risco, solução balanceada, ou alguma coisa assim? A impressão que eu fico olhando esses dados é que essa decisão ela tem que vir, ser uma decisão da instituição. Então, o nosso default agora vai ser solução balanceada para todo mundo, e aí, caso o doente seja neurológico, aí quebra-se, e aí esse doente toma a solução salina, né? E o que os dados reforçam é que não adianta muito a gente ficar na nossa casinha ali, na UTI, achando que se a gente mudar o fluido da UTI, a gente vai mudar o desfecho dos doentes. Aparentemente, isso é uma coisa que tem que vir PS, pronto-socorro e unidade de terapia intensiva, né? Então, não é uma coisa isolada. Pessoalmente, eu acho, aqui no Brasil, a questão do custo do plasma light é difícil, né? Se você perguntar para qualquer um quanto que custa o plasma light, acho que ninguém sabe direito quanto custa, porque cada hospital negocia o seu valor, né, e o volume de compra. Então, ele pode ser muito caro em alguns lugares e talvez não tão mais caro do que lactato em outros. Então, acho que essa decisão fica, mas acho que essa é uma decisão interessante, até para a gente discutir eventualmente, se é o momento, de fato, de você transformar a sua UTI numa UTI que usa a solução balanceada como default, né? Então, isso inclui ter ring lactato no carrinho, ter eventualmente plasma light, se você quiser no dispensário, quer dizer, não ser uma medicação que você tem que pedir, subir da farmácia para chegar, né? E mudar, talvez, o mindset aí para a solução balanceada, mas, de novo, antevendo que o benefício, se ele existir, a gente está falando no melhor cenário ali, em algo que deve gerar ao redor de uma redução de mortalidade de 1%, etc., o que, dado que todo doente toma fluido, já é uma redução importante do ponto de vista populacional, né? A gente tem esses dados da epidemia, que devem sair no meio do ano que vem, que pode ser que tragam alguma luz ou que incrementem um pouco esses resultados. A última meta-análise de janeiro desse ano já sugeriu uma probabilidade de benefício bastante alta, sem uma alteração muito grande em uso de diálise, mas pode ser que mais coisa apareça aí ao longo do tempo. Acho que era basicamente isso que eu tinha para trazer, né? Então, só manter essa ideia de que talvez a gente deveria pensar no tipo de fluido de uma maneira mais institucional e não assim, eu estou na dúvida, o que eu vou dar para esse doente aqui, que ele responde a fluido, dou salina ou plasma light? E aí, assim, não é esse momento que você vai, de fato, trazer algum benefício para o seu doente. Se há algum benefício, é mudando toda a terapia de fluido ou fazendo um stewardship de fluido no seu hospital, e talvez você consiga mudar os desfechos. Acho que era basicamente isso que eu tinha para trazer. Obrigado a todos aí pela disponibilidade. Peço perdão novamente pela mudança do tema da aula e estou feliz de receber dúvidas, questionamentos ou comentários aqui sobre o assunto. Muito legal, Zampi, obrigado. Eu acho que se Beleza. alguém tiver alguma pergunta, acho que pode colocar no chat aí que eu leio. E para começar a discussão aí, Zampi, acho que a discussão do tipo de fluido é algo que avançou nos últimos anos, né? Então, você vê desde aquela discussão do CHEST, 6S, com a questão do amido, que tá sepultado isso, depois passando pela albumina, né? Então, nem se comentou o Safe, depois veio o Crico, o Albius, e agora chegando nessa discussão aí que você capitaneou com o Basics da questão da solução balanceada. E acho que achei bem interessante que você trouxe que acho que isso, se tem algum benefício, teria algum benefício numa linha de um cuidado, né? Não só numa coisa pontual. E vejo, basicamente, você fazendo a sua aula, eu pensei em 3 pacientes que eventualmente podem ser submetidos a uma terapia de mais volume atualmente, que é realmente o paciente séptico, né? Eventualmente, juntando o binômio e acidose e volume, aquele paciente que já interna com um estado hiperosmolar não cetótico ou cetoacidose diabética, e um pós-operatório particular, que é o pós-operatório do transplante renal também, né? Sim, Que sim. em alguns protocolos você vê o paciente recebendo algo em torno de 9, 12 litros aí no seu POI. E a minha pergunta para vocês, né, seria o seguinte, por exemplo, se essa questão do paciente séptico, ele recai mais no tipo da solução ou na individualização do famigerado 30 ml por quilo? Quer dizer, se a gente fosse trabalhar
em alguma coisa no protocolo se a gente trabalharia na quantidade de volume que a gente dá para esse doente, e hoje dá para ser algo individual, mesmo não invasivo, né? Vários devices vendo responsividade a volume sem ser invasivo nesse doente, ou recai na questão do tipo de solução mesmo, né? E uma outra Não, coisa que eu ia te perguntar é que o Basics, ele, se eu estiver errado, a randomização foi Plasma Light versus Salina, Farina. né? E nesse contexto, algo mais custo-benefício, o que você acha da expansão mesmo com ring lactato, aí, alguma solução É, com um pouquinho mais alto, né? não é? Não, acho que são perguntas ótimas, Thiago. Eu não trouxe aqui, mas só pegando 2 pontos do comentário inicial que você fez. Em relação à citostose diabética, eu acho que é ponto pacífico que solução balanceada tem que ser usada, né? A gente tem o Scope DKI, que é um estudo em cluster da Austrália e Nova Zelândia, que foi só sobre isso, né? O estudo era pequeno, ele mostrou claramente que a redução da acidose, que é o desfecho que a gente tem que usar para a acidose diabética, era mais rápido, né, em doente com acidose diabética. Então, aparentemente, acho que tem que virar standard of care nesse grupo. E em TX renal, no último congresso, tem um congresso, acho que americano ou europeu, de nefro, recentemente, e se apresentou um estudo da Austrália e Nova Zelândia, que é comparando solução salina com solução balanceada, eram 400 doentes, se não me engano. E o desfecho primário do estudo era disfunção tardia de enxerto, né? Então era necessidade de diálise nos primeiros 7 dias, e eles tiveram uma redução de 7, 8% aí, era de 30 para 23, alguma coisa, nessa população, que é um tamanho de efeito abissal, né? Então, talvez esse estudo não foi publicado ainda, mas deve aparecer, ou eu posso depois resgatar o abstract e te mandar. Em relação a individualizar no começo da terapia, assim, essa questão dos, assim, bom, qual que é a alternativa aos 30 ml por quilo? A alternativa aos 30 ml por quilo é você fazer uma avaliação direcionada de fluidogastronividade no doente e dar fluido guiado por alguma meta aí, né? Então, isso pode ser usar o eco e aí ficar vendo quando o doente é fluido responsivo, levando a perna, ou passar uma artéria e aí eventualmente ver aí variação de débito quando você eleva a perna, ou se tiver ventilação, delta PP, delta VVS ou algo nesse sentido. Eu acho que a gente não é capaz de fazer isso no pronto-socorro no Brasil na maior parte das vezes, sabe? Quer dizer, eu entendo o lado de algumas lideranças, né? A Flávia é muito, digamos, entusiasta dos 30 ml por quilo por conta disso, né? Porque a gente não consegue medir no PS mesmo. Isso é muito diferente do Andrômeda, né? Então, lembrar, o Andrômeda foi o estudo do Gay Hernandes, né? Que foi um estudo na América Latina, o Brasil acabou não participando. Não, o tratamento era só ressuscitação de leite séptico, né? Então, tinha 2 braços ali, um braço que era uma ressuscitação guiada por lactato, né? Então, tentando fazer o lactato clarear, e um outro braço guiado por perfusão periférica, e o braço da perfusão periférica tinha toda uma avaliação ali de fluidoresponsividade, avaliava a perfusão periférica, se o doente não era fluido responsivo, mas a perfusão estava ruim, eles tentavam aumentar a PAM, por exemplo, e ver se o doente melhorava a perfusão periférica ou não. Se não melhorava, às vezes eles davam inotrópico ou dilatador em cima disso. E o Andrômeda foi um estudo que foi marginalmente positivo, ou marginalmente negativo, como queira. O Andrômeda 2 está em andamento, mas a gente nunca conseguiu nem incluir centro no Brasil, porque a maior parte das vezes o PS não tem estrutura para fazer esse tipo de avaliação rápida, né? Então, nesse cenário, eu acho que a gente acaba meio que refém ali de correr alguma coisa, né? Eu não acho que primeiro, porque é meio que um exagero. Não sei se o efeito da solução balanceada é dose dependente, como se acredita. Se a gente pegar, por exemplo, dados do próprio Basics, ou mesmo dados secundários ali do Smart, a associação entre a quantidade de volume e benefício-malefício ela não é tão clara, né? É claro que isso é muito difícil de avaliar, porque o doente que mais toma fluido, ele morre, o doente devia estar mais grave, possivelmente, ele mais morre, e essa é uma variável pós-randomização, né? Mas eu não sei se dá para dizer isso, né? Em relação a se é para dar ring lactato ou plasma light, né? A minha impressão é que possivelmente os dois devem ser meio parecidos. Ninguém vai, acho, embarcar agora em fazer um trial, talvez os escandinavos só embarquem em fazer um trial comparando plasma light com ring lactato, ring acetato, alguma coisa assim.
Eu acho que talvez eles embarquem nessa aventura aí. Mas agora a gente não vai ter esse dado mais, né? Então, o que eu vi a maior parte dos hospitais fazendo, né, quando isso era uma questão, até o Rodolfo colocou no chat a questão de custo, a maior parte das vezes era negociar com quem fabrica, lembrar que tem Plasma Light, mas tem equivalentes no mercado, negociar o valor a volume, né? Então, tentar negociar um volume mais alto e aí trazer o custo para baixo a ponto de que o frasco de ring lactato custe tão pouco quanto o Plasma Light, que é o que acontece em grande parte, na Nova Zelândia é isso, por exemplo, né? O ring lactato é o mesmo preço do Plasma Light, né? É que aqui, eu ainda acho que teve esse negócio que virou um fluido meio premium, assim, sabe? O pessoal virou um fluido meio... A posição de mercado talvez tenha sido uma posição mais para ser um fluido diferenciado e não uma coisa do dia a dia, né? Então, é meio difícil saber. Mas a minha impressão é que se você não tem Plasma Light ou equivalentes que sejam, eu acho bem razoável usar ring lactato como... E é o que eu fazia na Escola Paulista, ou ainda quando na minha prática, ainda acaba sendo o fluido que eu mais acabo prescrevendo, né? Sempre tem no carrinho, sempre está próximo, aparentemente é benéfico. O Smart tinha um pouco de ring lactato no meio do caminho, né? E o efeito parecia que meio que igual, mas essa dúvida eu acho que a gente não vai ter resposta, sabe? Infelizmente, eu acho que a gente vai ficar meio que refém disso ao longo dos próximos anos. Legal. O Palomba e o Rodolfo fizeram a mesma pergunta aqui em relação a tempo de infusão, né? Que também Uhum. foi um tudo aí, né? No Basics a gente avaliou, né, duas velocidades de infusão diferentes, né, então correr os 500 ml em meia hora ali, ou correr os 500 ml em 1h30, quando ele era indicado, e o resultado ele foi meio que neutro, né, global para uma qualidade. Tinha alguns resultados interessantes no meio do caminho. Então, por exemplo, quando você pegava os doentes que tomavam solução lenta, né, ou não expansão rápida, eles tendiam no terceiro dia até usar um pouco menos de vasopressor, e acabar tendo uma troca um pouco melhor aí, avaliada pela relação PF em doente de ventilação mecânica. Então, eu acho que a gente teve muita resistência no começo do Basics a fazer a infusão lenta, porque a maior parte dos centros acreditava que tinha que ser feito muito rápido, por causa da questão que você tem de ressuscitar, sepse rápido, etc, etc, etc. Mas o que a gente mostrou é que, para a maior parte dos doentes, as velocidades parecem que são meio que iguais. A gente tem uma análise que está submetida, tentando comparar isso em subgrupos diferentes de pacientes, para ver uma coisa que é interessante, que seria a heterogeneidade de efeito de tratamento. Tem alguma coisa lá, que eu não posso mencionar o que é, mas deve sair mais dados sobre isso, mas aparentemente o que fica a não ser que você tenha muita pressa, de fato, em ressuscitar a hemodinâmica ali, né? O doente tem um débito baixo de ressuscitar fluido, etc. Talvez você dá o fluido de uma maneira um pouco mais devagar, seja equivalente, e talvez alguns subgrupos se beneficiem, mas isso não está claro ainda nesse momento. Vai aparecer mais dados sobre isso, mas é surreal, né? Você imaginar que a gente dá fluido o dia inteiro, né? Ou é muito comum, tudo bem tomar fluido, né? Manutenção, diluição, expansão. E se você perguntar assim, eu dou rápido ou devagar? Ninguém sabe. Se você perguntar assim, eu dou em temperatura ambiente, frio ou quente? Ninguém sabe, né? Que é uma outra coisa que poderia mudar muito, né? Seria uma intervenção super barata, né? Quer dizer, será que eu dar fluido mais frio traz algum benefício hemodinâmico ao doente? Assim como quando a gente resfria o banho da diálise ali, eventualmente você ganha alguma coisa? Ou será que isso acaba piorando a perfusão e aumentando a disfunção orgânica? Será que o fluido quente vai ser melhor em termos de hemostasia para o doente, ou algo nesse sentido? Será que varia com a temperatura habitual que o doente chega no pronto-socorro? Então, essas dúvidas elas ficam abertas, mas sendo bem sincero, eu acho, tirando isso do fisiológico pequeno, eu acho muito difícil que a gente tenha dado grande sobre isso nos próximos anos, assim, sabe? Teria que ser uma coisa muito... O efeito é pequeno, né? A gente está falando de fazer um estudo de 30 mil pessoas de novo, né? É difícil. Perfeito, perfeito. Mais algum ponto, pessoal? Bem, se ninguém tiver, acho que nenhuma questão, acho que agradecer, Zampieri, tanto a aula Imagina. pela dedicação aí às reuniões, né? Então, a gente encerra o ano aí, dá uma descansada em dezembro e voltamos em janeiro. E acho que é isso, pessoal. Muito obrigado e bom descanso para todo mundo aí. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela participação.
Tchau, tchau. Obrigado.